Saindo da adolescência, Domingos Pascoal trocou a sua cidade de Groaíras, onde nasceu no estado do Ceará, pela cidade de Sobral, a cerca de 30 quilômetros, onde viviam seus tios. Viveu na casa do tio Cesário, que mais tarde seria prefeito de Groaíras. Aprendeu o ofício de mecânico, trabalhou em oficina mecânica e fez o primeiro ano do curso ginasial. Entendeu que seria melhor, para tentar ganhar a vida e para estudar, migrar para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, teve dificuldades para se instalar inicialmente, mas, aos poucos, começou a trabalhar em restaurantes como ajudante de cozinha e depois foi avançando. É sobre a sua experiência em Sobral e a sua viagem ao Rio de Janeiro que nos fala neste vídeo de memórias o escritor Domingos Pascoal. Bom, fiquei como eu disse, morei na casa dos meus outros tios, né? Eu estava indo para lá quando eles me prometiam que eu ia estudar. Aí eu sei que aí acabou não dando certo, foi quando eu fui para... e isso quando foi com 16, 17 anos, foi exatamente nesse tempo que eu tive com meu tio, Cesário, aí eu fiz o primeiro ano ginasial. Fez aquele vestibularzinho em Sobral. E fiquei na oficina, trabalhando na oficina, aí já não estava mais ajudando ele na campanha, porque ele já era prefeito. Eu ajudava em outras coisas, por exemplo, viajar. Porque, para situar, para que a pessoa entenda, Groaíras fica a 30 quilômetros, 28, 30 quilômetros de Sobral. Meu tio morava em Sobral e era prefeito de Groaíras. Então ele tinha que se deslocar quase que diariamente para lá. Então eu era o cabra de companhia do meu tio. Por quê? Porque ele sempre voltava à noite, né? E de noite precisava de uma companhia. E eu era aquele menino que estava lá para fazer os mandados dele lá dentro da cidade, aquelas coisas todas. E eu me lembro de um detalhe interessante, que às vezes ele vinha irritado, e aí as vacas estavam deitadas em cima do aterro, não tinha asfalto, né? Elas saíam das margens e vinham, deitavam em cima, e não levantavam. Aí quando ele estava muito aborrecido, ele disse, eu devia passar por cima dessa vaca, mas não vou passar não, desça aí, tanja a vaca, tanja a vaca. Aí eu descia e tangia a vaca. Achava isso tão interessante porque ele dizia assim, eu devia passar por cima. Como é que um carro passa por cima, um jipe velho daquele? É uma coisa engraçada. Meu tio era uma pessoa muito... Cesário Feijó de Mello. Sim, aí eu fiz o primeiro ano. O trabalho foi isso, mas não, o estudo não interferia. Não continuei, porque era à noite, né? Aí foi, isso já foi quando eu viajei para o Rio. Eu demorou um pouco. Meu trabalho no Rio, porque eu não tinha nenhuma habilidade. E o cearense, naquela época, hoje não mais. Rapaz, eu tenho uns primos que toda vez que encontro com eles, eu digo, um já morreu. Esses duas pessoas, sobretudo um que está vivo, que é meu compadre, é o José, o nome dele é José. Eu sou muito grato a eles. Esses caras me mataram a fome aí durante meses, né? Eles davam sempre um jeito, eles arranjaram um lugar para eu dormir, né? Eu fui expulso desse lugar, acho que eu já contei mais ou menos desse lugar, mas eu saí para que eles não saíssem também, porque na hora ou sai ele ou sai todos. Eu saí, estava chovendo, mas saí, enfim, eu devo muito a eles. Depois, eles mesmos, não, foi outro primo que me arranjou um emprego, de peão de cozinha. Peão de cozinha. Isso foi,
Rapaz, eram muitos meses depois. Mas aí eu fui, era o Gregório, é um outro primo meu, querido, que trabalhava no serviço de pessoal. Lembra do serviço de pessoal? Hoje é RH, né? Não, naquele tempo era serviço de pessoal. Então o Gregório era um burocrata lá do serviço de pessoal. Aí chegou para mim e disse, Domingos, tem uma vaga de peão de cozinha. Eu disse, dá para mim? Dá. Pronto, fechado. O peão de cozinha faz tudo aquilo que ninguém quer fazer. E eu trabalhei, é curioso que eu vou lá no Rio de Janeiro, na cozinha da Espaguetilândia. A Espaguetilândia ainda existe, na rua Álvaro Alvim, 21B. Era um restaurante de massas, massas deliciosas, rapaz. Coisa cannelloni, ravioli, mustacioli, tailarim, espaguete. Aquela comida, a gente fazia aquele caldeirão bem grande, assim, de macarrão, mas era grande. Então, era o peão de cozinha. Então, eu lavava aquelas panelas que ninguém quer lavar, eu enxugava o chão que não tinha vencimentos. Eu não tinha como manter aquele chão enxuto, porque a cozinha era no subsolo. E o lençol freático era muito... A gente trabalhava de tamanco, para você ter uma ideia. Não dava para trabalhar com nenhum outro tipo de sapato, porque esculhambava. Então a gente trabalhava de tamanco, né? Mas aí eu fui sendo promovido, né? Aí fui promovido para vigia, né? E qual era o trabalho do vigia? Dormir lá. Dormir não. Passava a noite toda levantando, eram 64 mesas. Então você levantava as cadeiras, estava em cima das mesas, afastava as mesas para um canto, lavava, e aí depois afastava as mesas para o outro canto, lavava aquele outro canto, depois espalhava, botava as toalhas, deixava tudo arrumado. De madrugada você descia para a cozinha, acendia aquele fogo, aquelas bocas grandes, e botava os caldeirões para as águas começarem a aquecer, para poder, quando o cozinheiro chegasse, colocar o macarrão, aquelas coisas, já está pronto.